eu sei. Eu prometi pra mim mesmo que depois daquelas tretas enormes lá que eu participei lá pra 2023, eu prometi pra mim mesmo que eu não iria tocar em mais nenhum tipo de assunto envolvido isso. O problema é que isso tem a ver com uma pessoa que é próximo de mim. Então eu acho que eu posso ter um pouco de autorização para falar sobre isso também, porque esse caso, mesmo que tenha ficado parado, ainda não foi resolvido, nada que aconteceu foi resolvido diretamente, e provavelmente esse vai ser a minha única resposta. E eu, se ele fizer algum vídeo resposta, me xingando, me humilhando, fazendo um montão de coisa, eu não vou me importar, porque ainda mesmo que depois de tudo tenha passado, eu simplesmente não tô nem aí mais pra esse tipo de coisa. E de quem eu tô falando, afinal de contas? Eu tô falando do Jimmy. Eu sei que muita gente que acompanha meu canal conhece ele, por conta que eu já fiz alguns desenhos com ele, algumas coisas com ele, a gente já fez alguns vídeos juntos algumas vezes, só que dessa vez é um vídeo um pouco mais a ver com ele do que comigo, ou esse negócio aí. Porque meio que a gente parou de ser amigo por conta de uns eventos que aconteceu no meu Discord e esse tipo de coisa. Eu sei que é meio genérico falar isso, mas sempre que acontece no Discord você já entende que o que vai acontecer, você meio que tem uma base. Ou o cara fez merda, ou o cara é envolvido com menor de idade. Mas graças a Deus não tem nada a ver com menor de idade, mas tem a ver com o que aconteceu no servidor mesmo, porque ele ficava enchendo o saco de todo mundo, ele ficava provocando todo mundo do servidor, era basicamente isso, 24 horas ele ficava entrando no meu servidor pra ficar fazendo toda hora a mesma coisa. E isso acabou meio que sobrecarregando demais, tanto eu e os administradores do servidor. E aí, toda vez que ele era banido, ele ficava no meu PV, ficava choramingando pra eu ficar desbanindo ele. E se eu ignorasse, ele ia pro YouTube e ficava lá reclamando pra eu desbanir ele. E tipo, cara, você fez merda no servidor. Ah, mas o que ele fazia no servidor pra vocês banirem ele e fazerem esses negócios? Simples. Ragebait, spam e ficar provocando todo mundo no servidor. Era literalmente isso. Ele era o único cara do servidor que ficava fazendo isso. E sempre quando alguém falava alguma coisa pra ele, ou ele ficava xingando a pessoa, ele falava: ai, eu sou uma pessoa que sou amigo do dono do servidor e ele não vai me banir, porque na cabeça dele, se eu sou amigo do dono do servidor, que no caso sou eu, claramente ele tem o passe livre de fazer o que ele quiser. Não tem mais nada além disso. Ele pode tanto spamar, ele pode fazer um montão de coisa que nada vai acontecer com ele. É sempre... essa é a cabeça dele, esse é o jeito que ele pensa que funciona. Mas eu tenho uma novidade pra você, Jimmy. Não é assim que a banda toca. Mesmo que você se ache o rei da quebrada, pensando que, eu sou amigo do dono do servidor, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. Você é igual todo mundo do servidor. E daí que você é meu amigo, e daí que você fez um montão de coisa lá. Isso ainda conta. E o Jimmy, ele ficava... bom, ele tinha uma certa fissura com o Tonska, que pra quem não conhece é um youtuber britânico que posta vídeos de animação, vlog, esse tipo de coisa. E participou também de Edgeworld, e é isso, não tenho muito o que dizer sobre ele. Mas o que ele tem a ver com esse caso? Simples. O Jimmy, ele tinha uma fissura gigantesca por ele. E era uma fissura, e era um fetiche um pouco bizarro. Porque toda vez ele ficava lá spamando fotos de pessoas que tiravam foto com o Tonska e ficava choramingando lá no servidor, tipo, ai gente, eu não tirei foto com o Tonska, eu não pude tirar foto com ele, eu não pude fazer isso, a minha vida é tão ruim porque eu nasci em Pintópolis. Tipo, por que, cara? Pra quê? O que tu ganha, mano? Mas você pode falar, Luiz, você tá meio exagerado. O cara, ele tá meio que pensando no sonho dele. Mas me diz uma coisa, Homo sapiens. Se você quer realizar um sonho, você vai ficar reclamando, você vai ficar choramingando, aí magicamente vai acontecer o que você pediu. Eu não tenho um PC Gamer, pronto, você ganhou. Eu não consegui ganhar um boneco, pronto, você ganhou. É literalmente assim que funciona a vida? Quem me dera, porque não é assim que funciona. Mas, tipo, o Jimmy, ele ficava fazendo isso toda hora. E, tipo, todo mundo tava falando pra ele parar com isso. Todo mundo tava falando, chega, cara, ninguém aguenta mais. Tipo, e os principais que ficavam fazendo isso, toda vez que ele ficava fazendo isso, eles sempre eram um dos primeiros a reclamar. Era o Foxy e o Arthur.
Esses dois aí, eles são um dos personagens principais dessa história aí, por conta que o Jimmy, ele era como eu era meu amigo próximo, e eles não eram tão amigos dele, tipo, ele era qualquer coisa pra eles. Pra ele eles eram qualquer coisa, então, tipo, ele não me xingava diretamente, tipo, ele não ficava lá falando, ah, seu merda, seu lixo, seu sei lá o que, ele não ficava fazendo isso, mas ele ia pro Fox e pro Arthur, ele ficava xingando os dois, literalmente. Se o Fox gostasse de ir também, ele ficava enchendo o saco do servidor lá, tipo, sei lá, Miraculous é melhor que House in Hotel, é melhor do que Steven Universe, é melhor do que isso, é melhor do que aquilo, é melhor do que qualquer coisa que é imaginado no planeta. E tipo, isso era pra provocar os dois, ao ponto do cara fazer uma porra de um desenho de um personagem dele matando um OC do Arthur. Infelizmente eu não tenho print sobre isso, pelo menos eu acho que eu não tenho, mas se eu não tiver, mas eu sei que isso aconteceu. E isso, cara, pra quê? Ao ponto de você matar, fazer uma arte de você matando uma OC de um cara só porque ele tava reclamando das suas atitudes no server. Você acha isso bom? Você acha isso engraçado, Jimmy? Porque eu não acho. Ninguém achou isso legal, todo mundo ficava reclamando pra eu banir ele ou alguém banir ele porque ele não tava cooperando nem um pouco. Então, tipo, uma hora eu percebi que eu tava sendo manipulado por ele, por conta que eu tava tipo naquele pensamento, ele pode mudar esse tipo de coisa, ele pode melhorar, porque toda vez que eu bania ele ficava lá chorando lá no meu PV falando, eu vou mudar, 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 eu juro, eu vou tentar ser uma pessoa melhor no server, eu juro, pelo amor de Deus, me desbane. E eu acreditava, o trouxa que acreditava, eu concordo, eu fui trouxa, porque se eu tivesse percebido isso antes, ele já teria sido banido há muito, muito tempo. O problema é que o gêmeo aqui resolveu dar bola pra ele. Eu resolvi continuar desbanindo ele. E sempre que ele era desbanido, ele fazia tudo de novo. Era sempre a mesma coisa. Toda vez que ele fazia alguma coisa era banido, ele ia no meu PV, ficava chorando, aí eu desbania e era esse ciclo. Aí ele fazia tudo de novo, era fazendo isso. E sério, eu sei, vocês podem me chamar de idiota, porque eu realmente fui. Eu concordo que eu fui um bobo nessa parte aí, eu fui um idiota. E, tipo, depois de uma hora que eu percebi que isso estava começando a ficar repetitivo, e eu percebi que isso não iria parar de jeito nenhum, porque não adiantava falar dele, não adiantava falar alguma coisa, não adiantava entrar em cal com ele para ele ficar quieto, não dava. Ao ponto que uma vez eu bani ele, e é um relato que aconteceu, não é uma coisa tão importante, mas eu vou mencionar aqui porque isso também é uma coisa deveras importante dessa história aqui, mas ainda assim não é tão... Mas ainda assim mostra o tipo de pessoa que o Jimmy é. Uma vez eu bani ele e aconteceu o seguinte: 3 vermes entraram no meu servidor e ficavam spamando lá. Eu bani eles logo de cara, e eu pensava que eram, sei lá, alguns caras aleatórios, idiotas, que não tinham o que fazer da vida, então foram lá me atacar. E, tipo, eu pensei que era só isso, só bani eles e foda-se. Mas aí, eu entrei em cal com ele, eu entrei em cal com o Jimmy um dia aleatório, quando ele já tinha sido desbanido, porque eu sou idiota. Ele foi lá e eu falei isso, tipo, pô, cara, eu tava lá no meu servidor, aí quando eu te bani, aí ele apareceu 3 pessoas. Aí o filho da puta foi lá e falou, foi eu que mandei eles. Puta que pariu. Tipo, pra que, velho? Pra que você fazer isso? Pra que, velho? Você já foi banindo várias vezes. E você nunca cansa disso. E cada vez só piora. Aí quando eu percebi isso, já veio uma red flag 1. Eu percebi que esse cara já tava começando a ficar doido. Eu tava percebendo que isso já tava indo longe. Ele não tava mais se comportando como um amigo, ele tava se comportando como um tóxico. Era isso que ele tava fazendo. Era literalmente isso. Ele só tava enchendo meu saco e sempre fazia isso. Repetidas vezes, entrando no servidor, sendo banido e repetindo o mesmo processo. Aí eu falei, chega. Eu não vou mais desbanir ele. Aí então só esperei o momento certo pra ele fazer isso, bani ele e ele ficou chorando lá no meu PV. Aí eu mandei a real pra ele. Ele não parava, eu já dei mais de 1000 chances pra ele mudar, e ele não muda. Então acabou as chances. Acabou, não tem mais chances. Você desperdiçou todas elas fazendo a mesma coisa. Então acabou as chances, apenas isso. Acabou. Você fez merda, então
Perdeu. É isso. Aí então ele ficou lá falando, não, eu juro, eu juro, eu juro. Aí eu só mandei um. Eu só simplesmente falei, foda-se, e eu dei bloco nele. Você pensa, ok, então foi assim que aconteceu. Você fez isso e ele parou e agora você tá fazendo esse vídeo por quê? Porque foi o seguinte, não foi só aí que parou, por conta que o Jimmy, ele não se sentiu derrotado com isso. Então o que ele fez? Ele pediu na comunidade dele, do canal dele, pra ir lá e spamar na minha comunidade pra não perdoar ele. É exatamente isso. Não adiantava dar bloco nele, não adiantava. Parecia que ele ainda continuava a mesma coisa. Eu dei bloco nas contas dele do YouTube e ele ainda encontrou uma chance de conseguir fazer isso. Eu, obviamente, eu fiquei quieto com isso tudo porque eu não sabia o que fazer, porque eu fiz um trato pra mim não fazer esse tipo de vídeo que eu tô fazendo agora. E mesmo que esse assunto tenha um pouco morto agora, não tá tão morto assim, mas sei lá, velho. O Jimmy, ele não muda e nunca vai mudar, aparentemente. O Jimmy, sei lá, ele só fazia isso pra encher o saco. E toda hora a gente ficava fazendo isso e ele só xingava a gente, ou zoava a gente, ou humilhava a gente, era sempre assim. E depois disso eu percebi que esse cara não estava se comportando mais como uma pessoa normal, ele estava se comportando como um animal, um imbecil, um lixo. Então por isso que eu parei de fazer. Então parei de se importar com ele. Simplesmente eu parei. E tipo, eu parei de ligar para as coisas que ele fazia, eu parei de ligar para os negócios. E mesmo que ele ficasse implorando de joelhos, eu não iria perdoar ele. Eu não vou. Se o Jimmy estiver vendo esse vídeo, saiba de uma coisa, cara. Eu quero que você mude. Eu quero realmente que você mude. Mas eu não vou voltar a ser um amigo mesmo assim. Eu não vou voltar. Não adianta. Você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir ter amizade de alguém se você se comporta desse jeito. Porque se você se comporta desse jeito e ainda tem uma amizade, saiba que uma hora essa pessoa vai cansar de você e vai embora. Tenho uma certeza. Mesmo que a gente tenha sido amigo há quase 5 anos, porque você resolveu estragar tudo isso com essa besteira e me afastou de você, você continuou. E você continua fazendo isso. Você colocou uma máscara pra fingir que você era alguma coisa. Mas a realidade não era nada. Só era um falso. Apenas isso. E eu não sinto mais nenhuma empatia com você. Eu não sinto mais nada. Por isso. E uma coisa a mais, antes que se perguntem, ele fazia especificamente essas coisas no meu servidor. Ele estava em vários servidores que eu estava e ele só fazia isso especificamente no meu servidor. O que mostra que ele não estava. O que mostra que ele realmente pensava que eu seria manipulado por ele assim. Porque toda vez ele ficava fazendo isso. Era isso que ele queria. Era isso. Ele pensou que eu seria enganado por causa que ele pensou. Eu sou amigo dele, então eu posso fazer o que eu quiser lá no servidor dele. Eu posso tacar fogo no servidor, eu posso destruir o servidor. Tanto que quando eu dei ADM pra um amigo meu lá, ele ficou chorando porque eu não dei ADM pra ele. Puta que pariu, cara! Você nunca fica quieto e aí quer que eu te dê ADM? Não dá pra tu entender a cabeça, não. Mas depois disso... Mas depois que aconteceu esse caso aí, o Jimmy ficou quieto. O Arthur fez vídeo sobre ele e foi um vídeo que meio que esclareceu as pessoas do que estava acontecendo, mas eu vim dar o meu lado da história, porque mesmo que eu tenha errado, eu consegui pelo menos conter esse cara. E eu só vou falar uma coisa, não vão atrás dele, não vão xingar ele, porque eu não quero. Eu só quero deixar ele no esquecimento, porque pra mim, sei lá, encher o saco dele lá, falar mal dele, pra mim é besteira, porque... Pra mim tanto faz. Pra mim tanto faz se ele vai se importar com esse vídeo ou não. Só de uma coisa, Jimmy. Para. Só se você ainda... Se você não cansa, então você não vai conseguir nunca parar de ser um idiota. Porque você só fica enchendo o saco. Era isso que você fazia no servidor. Não... Então só para, cara. Só parava. Era tão simples, cara. Era tão simples fazer isso. Mas não, você não tinha a capacidade mental de entender isso. E antes que alguém venha defender ele falando que ai, ele tem autismo, ai, ele tava carente, ai, ele tava com isso, ai, ele se arrependeu. Mano, não tira o fato dele fazer isso.
E ainda mais, o Jimmy, ele ainda ficava falando, tipo, ai, não acreditem no Luiz, porque qualquer coisa que ele fala é mentira, qualquer coisa que o Luiz fala é falso, eu sou cara do bem. E eu não respondia, eu só ficava quieto, porque eu só tava guardando, eu só tava, tipo, anotando, sabe? Eu só tava percebendo o tipo de pessoa que ele era pra fazer esse vídeo. Apenas isso. Eu tava só esperando o momento certo pra terminar esse vídeo e conseguir fazer ele. Eu só sei que depois desse vídeo eu tenho quase certeza que o Jimmy ou ele vai ficar calado ou ele vai responder da maneira mais porca possível. Porque não dá. Uma pessoa como você, narcisista, que gosta de se achar melhor que todo mundo, que gosta de se exibir, olha só, gente, como eu sou maneiro, olha só como eu sou melhor que todo mundo, qualquer um que é contra mim é um imbecil. Então, tá aí. Você não tinha motivos pra... Eu não tinha motivos pra não gostar de você. Mas agora eu tenho vários motivos pra não ficar mais com você. Vários. E vários motivos. E eu já tinha percebido um pouco disso há muito tempo. Tipo, por exemplo, lá pra 2023, ele ficava falando, tipo... Ai, cara, para de fazer cover de Friday Night Funk. Ai, cara, para de fazer essas reskins, porque... Não sei, eu achei mais ou menos. Por que você não para? Por que, velho? Eu faço por diversão aquilo. Por que eu vou parar só porque você não gosta? É simples assim. E meio que é só isso mesmo que eu tenho dizer desse vídeo. Eu sei que esse vídeo provavelmente ninguém vai se importar tanto assim, porque esse caso meio que morreu, eu acho. Mas ainda assim, eu tenho que dar o meu lado, porque se eu ficar calado, vão só me acusar como um monstro. Porque na internet é assim, se tu não responde, você não vai ser perdoado tão fácil assim. Então por isso que eu tô fazendo o vídeo. E antes que o Jimmy ele venha me flodar e colocar um montão de coisa no meus, e colocar lá na comunidade dele pra o pessoal vir me denunciar esse vídeo ou xingar pra caralho, eu acho que não tenho muito o que dizer. Obrigado por ter assistido até aqui e... Jimmy, só melhora, cara, pelo amor de Deus. Para.